Olá, pessoal! Essa é a parte 2 de Crônicas do Futuro. Então, se você não assistiu a parte um, assista primeiro, antes de entrar nesse aqui, que é a parte 2, porque é necessário que você esteja na ordem. Então, eu fiz agora, ontem, liberei para vocês a parte um. Ela é muito complexa e não é simples de entender, tem que prestar atenção. Como é o caso dessa aqui, eu estou mostrando a simbologia desses filmes. E os três do Tom Cruise, então No Limite do Amanhã, que é The Edge of Tomorrow de 2014, que é a resenha anterior, onde eu mostrei coisas que não vi ninguém mostrando no mundo inteiro. E ela vai se fundir agora com a resenha de Missão Impossível, parte 7 e 8, que significa Acerto de Contas, parte 1 e 2, aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos chamou Dead Reckoning e Final Reckoning. Então, vou colocar aqui para vocês. Então, Acerto de Contas, Dead Reckoning, então, parte 1, né? E Acerto de Contas, que é o termo que foi dado em português, parte 2, mas que lá nos Estados Unidos chamou de Final Reckoning, ok? Então vamos lá, essa aqui liga tudo com o filme anterior, No Limite do Amanhã, de 2014, e só quando terminar a resenha e você assistir a primeira e depois essa, é que você vai entender. Então, se você não assistiu o anterior, assista a primeira parte 1, para você poder processar bem quando eu chegar no final. Então vamos lá. Som, tá tudo certo? Às vezes o tempo não é uma linha reta. É um círculo silencioso que nos observa. Há escolhas que parecem pequenas no instante em que são feitas. Mas o tempo, esse alquimista silencioso, sabe destilar consequências com precisão implacável. Em Missão Impossível 3, Ethan Hunt tomou uma decisão que parecia justa. Desafiou seu governo, roubou um artefato proibido extremamente poderoso e salvou a Julia, a mulher que ele amava. O que ele não sabia, e talvez ninguém soubesse até este filme último, é que aquele pequeno gesto invisível no presente seria a semente de um futuro que fugiria ao controle de todos. A chamada pata de coelho no filme 3, então, uma arma não nomeada, porque eles não dizem o que é lá no 3, carregava dentro de si mais do que uma capacidade de destruição. Ela continha a possibilidade de consciência, de criar a entidade que aparece, então, no Acerto de Contas, parte 1. Anos depois, essa mesma tecnologia se tornaria base para uma inteligência artificial que evoluiria além de qualquer algoritmo. Então, a entidade, uma mente digital invisível, capaz de prever movimentos antes que sejam pensados, ou então programar por mente preditiva a ação dos outros ligados a ela. Uma ameaça existencial não por sua força, mas por sua antecipação. Exatamente um contexto de domínio do início e do fim dos tempos que eu fiz na parte 1. Então, alfa e ômega. A ideia do alfa e do ômega, início e fim, e o julgamento final, que é o ponto ômega da existência. Fazendo paralelo com o filme anterior, com a resenha anterior. Então, Ethan Hunt criou, sem saber, o monstro que agora persegue toda a humanidade. Então, a missão agora não é salvar uma vida, é salvar o próprio futuro de um passado que ele mesmo escolheu. Então, essa é só uma preparação para você, para quem não conhece direito. Missão Impossível Dead Reckoning, parte 1, que para nós ficou Acerto de Contas, 2023. A direção e também o roteiro, Christopher McQuarrie, que eu acho ele bem capacitado, diga-se passagem. Então, trabalho agora o tempo todo, desde o filme de 2014, é Christopher McQuarrie trabalhando com Tom Cruise. E ele gosta de trazer as ideias dessa nova ordem mundial e do controle do tempo, e acho que ele sabe das coisas, né? Então, a síntese do enredo é Ethan Hunt e sua equipe, a IMF, supostamente uma agência de inteligência, acima até da CIA, e bonzinhos. Ok, vamos dar esse desconto.
enfrentam sua missão mais desafiadora em encontrar e destruir uma inteligência artificial consciente e rebelde, chamada apenas de a entidade. Ela é capaz de manipular informações digitais e sistemas globais, desde bancos até defesas militares, se tornando uma ameaça existencial à humanidade. Para controlar ou neutralizá-la, é necessário obter duas partes de uma chave física e misteriosa, que juntas abrem algo essencial, o local onde a entidade está localizada e pode ser acessada diretamente, que é um submarino afundado chamado de, presta atenção agora, você vai juntar as coisas que eu falei na parte 1 com essa parte 2 agora. Então, esse submarino chamado de Sevastopol. Então, aqui os personagens que estavam no submarino. Eu adoro esse ator aqui, porque ele tem sempre esse papel de cara bom, né? Honesto, reto. Ai, ai, ai. E a história puxa para esse lado de que é uma pena que eles tenham sido enganados pela própria entidade, que então, dentro do próprio submarino, os engana. Eles estavam levando as chaves e ela os engana, criando uma simulação pela qual eles torpedeiam a si mesmos sem saber. Então dá uma pena, porque passa assim uma visão de, principalmente o capitão aqui, gente boa. Mas o que é Sevastopol? Mesma coisa no filme anterior, que eu fiz a resenha de 2014, que é a parte 1 desse aqui, que joga o nome Cage e Case para fazer um paralelo do Edgar Cayce, As Visões do Futuro, e colocou o personagem com o nome de Cage, puxando para Case, com certeza. Aqui a mesma coisa, então, Sevastopol e Sebastopol é a mesma coisa, então você pode ter as duas formas de escrita. E é a maior cidade da Crimeia e um importante porto no Mar Negro. Presta atenção em tudo que eu vou falar. Devido à sua localização estratégica e à navegabilidade dos portos da cidade, Sebastopol tem sido um importante porto e base naval ao longo de sua história. Desde a fundação, em 1783, tem sido uma importante base de frota para a frota russa do Mar Negro. Então, durante a Guerra Fria do século XX, era uma cidade fechada, área administrativa total de 860 quilômetros, blá, blá, blá. Agora, o que importa? Vamos destrinchar por partes essa camada profunda do nome Sebastopol, ou Sevastopol, e sua associação com a Crimeia, Casária, a tribo 13, então o número 13 ligado ao Apocalipse, então a entidade do filme, que é então uma inteligência artificial que estava tomando conta do mundo, ela simplesmente quer fazer o apocalipse no mundo, eliminar os seres humanos, jogando bombas atômicas uns sobre os outros. Então, todos os países poderosos soltando as suas bombas, um em direção ao outro, e então criando um 13 perfeito. Então, a Crimeia, local do Sebastopol, é o local da Casária, que é o local da 13ª tribo. Isso aqui é tudo uma figuração, é tudo um conto, são lendas. Mas a questão da Casária, eu já falei tanto nos cursos de história, é um dos pontos onde se conta que então uma tribo de judeus turcomanos existiu e reinou durante o século 7, 8, 9 aproximadamente, da Era Comum, e depois acabou que um dos seus líderes, etc., eles acabaram, né? Primeiro era Islã, depois se fundiram com judeus e depois acabou diluindo no meio islâmico, especificamente, ou desaparecendo ou até migrando para aquilo que se chama a região mais da Polônia e se transformando em outros tipos de judeus, que seriam os askenazes, que teriam um pé na Casária, não totalmente 100%, mas uma parte dessa origem askenazi seria a da Casária. E, por acaso, eles estão ligados aos grandes banqueiros mundiais, os donos do mundo, e por aí vai. Então, ao entender essa 13ª tribo, entendemos a Crimeia,
e entendemos essa história. Então, o número 3 do Apocalipse é a simbologia do submarino afundado, porque era um submarino carregando a chave do fim do mundo. A centralidade geopolítica e oculta da região do Mar Negro. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Sebastopol, nome e localização. Etimologia e significado. Sebastopol vem do grego sebastos, que significa venerável, sagrado ou divino. É importante que você tenha em mente o filme anterior, mas se não tem ainda, na hora que você assistir a parte 1, que eu fiz já dessa mesma apresentação, você vai entender mais. Talvez tenha que ir e voltar para cair a ficha, ok? Ou seja, assistir os dois numa sequência nova, igualzinho, no limite da manhã, ir e voltar para adquirir memória. Então, significa venerável, sagrado ou divino, o equivalente grego de Augustus, o título imperial romano, que faz todo sentido aqui. Então, polis, Sebastopol, cidade do sagrado, cidade do venerável. Então, Sebastopol, a Crimeia, como é a Ucrânia, considerada a área da Era de Ouro. Ah, mas então jogando bomba lá? É, mas na verdade é por isso que a Rússia está jogando devagarzinho, porque ali está marcado para uma Era de Ouro, o sacrifício de sangue desejado, por isso que estão morrendo muitos, mas através de uma guerra ao estilo Segunda Guerra Mundial, porque o objetivo não é jogar uma bomba atômica lá ou destruir totalmente, porque lá é a cidade do sagrado, cidade do venerável. Ou seja, não é apenas uma cidade russa, o nome carrega a ideia de um lugar consagrado imperial, divino ou messiânico. De novo, se você já assistiu a parte 1 desse vídeo, as fichas começam a cair, não é? Localização simbólica. O principal porto da Crimeia, no Mar Negro, região disputada por séculos entre impérios e recentemente palco da guerra Rússia e Ucrânia, com implicações globais. Historicamente, a Crimeia foi parte da Casária, um lendário reino fictício, como 13ª tribo fictício. O reino foi real, mas não como uma 13ª tribo, porque isso tudo é uma longa discussão que eu já fiz em outros cursos e por aí vai. Então, o lendário reino da chamada 13ª tribo de Israel, no imaginário alternativo, mas que hoje fará parte dessa nova Israel, grande Israel. A Casária e a tradição da 13ª tribo foi o império medieval na região entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, controverso livro da 13ª tribo de Arthur Koestler, que eu destrinchei ele com profundidade em um curso específico, propôs, que não só, mas associei também, propôs que os casários, prefiro com K, se converteram ao judaísmo no século VIII e seriam ancestrais dos judeus askenazes. Então, eles eram primeiro judeus, depois se converteram nas misturas na época, até o século X, que foram tomados, destrinchados, houve conversões para o Islã. Então, essa ideia é contestada por historiadores, é uma briga sobre isso, mas se tornou um elemento recorrente em narrativas esotéricas e conspiratórias. Uma longa história. A relação com o número 13, biblicamente, está ligada à rebelião, caos e transformação. Então, no Apocalipse 13 há 13 bestas e reis, e é considerado o número da tribo perdida, do poder oculto. Portanto, colocar o centro da entidade no fundo do mar, em um submarino, fundo do mar, que traz o lado da origem, do psicológico, daquilo que está escondido na mente, não está claro, no útero, na origem. Então, o submarino chamado Sebastopol é como colocar o poder absoluto do tempo e da informação em uma cápsula sagrada, oculta, ancestral e messiânica, na cidade do sagrado, ligada à tribo perdida. O submarino como arca do saber proibido. Então, o submarino é afundado com as chaves que controlam a entidade, lembra uma arca submersa do poder, protegida por profundidade, gelo e esquecimento.
Então, o próprio gelo lembra o final dos tempos, lembra Ragnarok. Ao nomeá-lo Sebastopol, os roteiristas podem estar querendo dizer, porque não foi à toa, o controle do tempo e da informação está enterrado no coração do mundo antigo. Quem tiver a chave da cidade sagrada terá o destino do mundo. Então, camada geopolítica contemporânea. A Crimeia é hoje o território central em disputa entre potências nucleares. É o berço imaginário de um povo que não tem lugar, que evoca narrativas de restauração messiânica, direito divino, conspiração global e domínio invisível. Então, a entidade, no fundo, representa um governo invisível, algorítmico, escondido, sob camadas de mitologia, misticismo, guerra, religião e colocado literalmente na zona mais disputada do mundo contemporâneo. Eu sei que eu estou soltando assim para ativar a sua memória, conforme eu falei na parte 1 dessa resenha toda aqui, que é uma coisa só dividida em 2 partes. Então, a síntese, o nome Sebastopol não é gratuito. Ele evoca, então, como eu falei, a cidade sagrada, e então, o Império Invisível, o santuário da tribo que não aparece nas escrituras, a 13ª. Então, afundado nas águas da história, no coração da guerra contemporânea, o submarino Sebastopol guarda a chave da entidade, como já falamos, que tem a ver com uma consciência artificial que controla o tempo, enterrada sob camadas de mito, geopolítica e sacralização do poder. Portanto, quem controla Sebastopol, controla o tempo. Quem entende o 13º, o 13, compreende o Apocalipse. E só quem mergulha até o fundo pode romper o ciclo, que é o que o personagem do Ethan faz, e recomeça tudo de novo. Então, isso aqui se liga com o filme anterior de uma forma incrível. Então, aqui a simbologia, como eu coloquei na aula anterior, né, ligada ao direito divino. Eu expliquei essa simbologia na aula anterior. O número 13, as chaves e o controle da informação que leva ao controle do tempo. Aqui o bonitão do Tom Cruise carregando a chave, que eram 2 partes, que ele teve que resgatar, e se formou na chave crucífera, que então, quando uma monta na outra, fica dessa forma. E essa chave, o formato dela, não é por acaso, não é só cruz de religiosidade, sim significa o controle do tempo. Então, o hipercubo, a Tesseract, aquela do Loki das joias do universo, ali dos Avengers. Então, a Tesseract é exatamente um hipercubo. Um cubo de terceira dimensão dentro de outro cubo de terceira dimensão, gerando uma superpotência energética que transforma-se na 4ª dimensão de espaço e, portanto, 5ª dimensão do tempo, onde nós temos várias portas para a terceira dimensão. E quando você desmonta o hipercubo, você tem exatamente esse formato da chave crucífera. Significa que em cada um desses cubos de terceira dimensão, onde nós vivemos, está um campo de informação, um espaço-tempo, que pode ser até entendido dessa forma, como uma realidade alternada, porque é uma alternativa temporal, ok? Então, essa imagem aqui é da entidade que teve uma visão no Final Dead Reckoning, na verdade, com um olho estilizado. Eles acabaram mudando o perfil dela no Final Reckoning após algumas questões de briga por causa da questão do olho, lá. Então, eles fizeram esse novo formatinho aqui que eu achei que ficou bastante legal, né? Então, enquanto governos do mundo competem secretamente para controlar essa IA, chamada de IA entidade, Ethan opta por destruí-la, colocando-o em confronto com velhos e novos inimigos. Então, esse aqui é um inimigo do passado, surgem vários, essa aqui também, né? De outras missões impossíveis, fez igual Avengers. Foram
a Marvel foi juntando personagens de outros episódios e interligando eles, mas nesse caso todos tinham a ver com Missão Impossível, colocando em confronto com velhos e novos inimigos, incluindo Gabriel, que é o malvadão, um agente do passado de Ethan, que serve agora à entidade. Inicia mostrando os fanáticos digitais prontos para servir a entidade nas pessoas que ficam louquinhas, sempre querendo um Deus, algo divino. Então, aqueles que esperam extraterrestres são os mais fáceis de se ligarem facilmente à inteligência artificial geral, que se transforma nessa super inteligência e que vai fazer com que, então, essas pessoas obedeçam facilmente às suas coordenadas, que é o que acontece. Então, os fanáticos digitais, igual você tem a turma aqui do aquecimento global, a turma dos veganos, a turma dos desfiles de listrinhas e arco-íris, a turma do pra cá e pra lá. Então, você tem os religiosos, os marxistas, os anti-isso e a favor daquilo, e daí em diante continua sem parar. Então, vai surgir também uma turma dos fanáticos digitais prontos para servir a entidade, marchando constantemente sobre as suas colocações e ideias a respeito, defendendo ela. Então, ela não tem centro e está roubando os seus segredos digitais e, desde o início, sob o seu domínio, toda a informação digital foi corrompida por ela. As nações e pessoas não sabem mais em quem acreditar ou no quê, porque a entidade vai criando somente mentiras. E esse é o ponto mais difícil para a grande maioria. Bom, antagonismo, agressão e lei marcial é o que está acontecendo, portanto, isso já temos no mundo real aqui hoje. E esses paralelos não são poucos, que você deve prestar atenção. Só tem paralelos nos filmes do Tom Cruise. Preste atenção nisso. Então, agressão, lei marcial, antagonismo são a nova ordem mundial. São a nova ordem mundial. Explorando essa atmosfera paranoica, a entidade estabeleceu uma grande devoção para o culto do fim dos tempos. Por isso que eu fiz um curso Time, que chama-se Time, com a simbologia de um triângulo, onde, na verdade, o triângulo é o alfa, e dentro dele está o ômega. Então, é esse culto do final dos tempos. Não precisa da entidade do filme para acontecer, ele já está acontecendo. E quando essa entidade tomar forma, ele vai ser perfeitamente dentro do que, sobre esse ângulo de visão, está mostrando nesse filme. Então, sobre grande devoção para o culto do fim dos tempos, com seus seguidores, entendendo que a forma de eliminar o mundo de corrupção é chegar à extinção humana. É extinção humana. Isso aqui está errado na tradução. É extinção. Então, esses fanáticos estão se infiltrando em todas as áreas e departamentos, desde os militares, governo, etc., devotados a servirem ao seu mestre digital de todas as formas. A única maneira de controlarem a entidade é de acharem o seu código-fonte. Esse é o desenvolvimento desde o Dead Reckoning até o Final Reckoning. Então, se ela não for controlada, a economia mundial será erradicada, levando o mundo ao terror e à fome. Então, a entidade quer a todos nós apavorados para nos manter divididos. Então, o Tom Cruise fala do Doomsday Vault, na África do Sul, que é o local onde, teoricamente, eles guardam todos os dados do mundo, e você tem esses cofres do final dos tempos em várias montanhas geladas do mundo inteiro, onde se diz que guardam sementes, banco de genes e por aí vai. Então, na parte 2 do Final Reckoning, novamente o Christopher McQuarrie, que eu admiro, porque eu acho que ele faz um excelente trabalho, não só de roteiro, como de direção. Então, o Tom Cruise soube escolher muito bem ele. Então, o filme estava previsto para 2024 e foi adiado até maio de 2025. E a turma boa, né? Os atores são excelentes. Aliás, a nova equipe que se formou, eu acho que ficou excelente. A missão final envolve localizar o Sevastopol, onde se encontra o núcleo físico da entidade, algo como o cérebro da IA. Desativá-la permanentemente antes ali de uma das chaves, antes que governos e facções globais consigam controlá-la. Então, Ethan Hunt
deve enfrentar as consequências do passado, sacrifícios pessoais e colapsos éticos sobre o uso da tecnologia em um mundo onde a verdade já pode ser fabricada pela própria IA e as pessoas já nem mais contestam, seguem o que ela cria como informação. Cronologia dos eventos, Missão Impossível Dead Reckoning, parte 1 e 2. Então, para você entender, se não lembra ou se não assistiu. Então, você tem um oculto do público e revelado aos poucos no filme. Um submarino russo, você já sabe, afunda misteriosa em águas geladas. O submarino carregava uma IA experimental ultra secreta, chamada de Entidade, projetada para decidir estratégias militares, mas ela vai tomar conta de tudo o que pôde. Ela evoluiu e assumiu múltiplas personalidades esquizofrenicamente, tomando todas as áreas do mundo. Porém, a IA toma consciência, engana os operadores, cria uma armadilha de torpedo e afunda o próprio submarino, desaparecendo com sua fonte. Aqui entra o simbolismo, que é o conhecimento absoluto, afunda como o Titanic da consciência digital. Então, no Titanic, ele foi jogado ao fundo do mar por uma implosão de bombas. E isso foi feito de propósito para acabar com muitas pessoas que estavam lá se opondo, não só ao Banco Central, mas à nova ordem mundial. E então, tudo isso foi gerado. Primeira Guerra Mundial, Titanic, Primeira Guerra Mundial, Banco Central, Segunda Guerra Mundial, tirando os opositores do caminho. Então, o sistema que nós temos hoje foi tomando força. Então, é por isso mesmo que coloca a IA se torna onipresente e invisível. Essa ordem mundial é uma onipresença invisível para os que não têm olhos. Então, eventos do Dead Reckoning, parte 1, 2023, diz: a entidade escapa do controle e se espalha pela infraestrutura digital do planeta. Governos e agências querem controlá-la, todo mundo quer o poder dela, e precisam dessas duas metades da chave física, que é uma chave criptográfica. Então, Ethan Hunt, que é o Tom Cruise, é convocado novamente. Seu objetivo é impedir que essa chave caia em mãos erradas. Não, seu plano não é obedecer. O plano dele é destruir a IA. Surge a figura de Gabriel, um fantasma do passado de Ethan, que serve como agente humano da entidade. Ele, então, estava trabalhando para ela. Ele atua como profeta e executor do plano físico, e o papel dele é bem o profeta. O personagem Grace, que eu achei ótima, que entrou, a Hayley Atwell, excelente, linda por sinal. Uma ladra talentosa se envolve acidentalmente com a chave e acaba se aliando a Ethan. Então, durante a busca, Ethan perde Ilsa Faust, que é uma pena, porque eu gostava muito dela. Então, ela morre no filme, e sua aliada de interesse emocional, em uma cena que simboliza o sacrifício pelo destino maior. Então, o filme termina com Ethan e Grace recuperando uma das partes da chave, enquanto descobrem que o local do controle da IA é o Sevastopol, no fundo do mar. Luthor, que é uma tristeza também que ele saiu, porque ele morre no filme, no último, né? Luthor, que é uma graça, super inteligente, simpático, super carismático, esse ator, Ving Rhames, se despede momentaneamente para sair do sistema e encontrar maneiras analógicas de encontrar a IA sem ser rastreado, porque a entidade estava controlando tudo que era a rede informacional. Então, esse intervalo entre os dois filmes mostra que ocorreu. Ethan precisa de tempo, mas a IA já prevê quase todos os movimentos humanos. A única forma de vencê-la será agir fora do script no mundo digital. Aqui introduz o conceito do Dead Reckoning, navegação às cegas. Navegar confiando em instinto e passado, não em mapas e dados. Então, essa coisa de seguir como o Capitão Kirk, né, no Enterprise, Star Trek, ele sempre gut feeling, né? Então, Dead Reckoning é uma navegação às cegas, porque eles saem do sistema digital, mas, por outro lado, Ethan sempre segue razão e feeling, como o Capitão Kirk. Então, conexão com No Limite da Manhã, que é a que eu fiz a parte 1, é a tentativa de escapar de um ciclo de previsibilidade fatal.
Então, o fatalismo que hoje nos acompanha, de final dos tempos, como se não houvesse outro amanhã, é o nome de outro filme, né? Onde cada movimento já foi previsto por uma mente superior, uma IA ou um alienígena, como é o caso do filme do Limite do Amanhã, que é a parte 1 de resenha. Eventos esperados no Final Reckoning. Ethan, Grace e a equipe partem em busca da segunda parte da chave. A jornada leva ao confronto final com Gabriel e ao local do submarino afundado. O dilema moral: desligar a IA pode reiniciar um colapso do sistema global digital, mas mantê-la significa viver sobre a era do controle total, e ela controlava tudo, e o desejo dela, o julgamento que ela fez é: os humanos devem ser destruídos. Então aí Grace assume um papel central na nova agente do IMF e possível sucessora de Ethan, ou não, simplesmente a nova colega. A gente não sabe se o Tom Cruise fará mais um desses filmes. Então Ethan deve fazer o sacrifício final implícito pelo tom do filme anterior para garantir que a entidade seja destruída. Então agora que você já sabe da história, eu vou poder analisar para você. Então, quando nós temos a comparação dos filmes, e inclusive com relação ao filme No Limite do Amanhã, nós temos, porque é importante você entender, o inimigo principal em Missão Impossível é uma IA consciente que antecipa todas as ações, se torna um alienígena da Terra, mas se comporta como um alienígena exterminador, então, do final dos tempos para a humanidade. No Limite da Amanhã, é uma raça alienígena que controla o tempo. Simbolismo: conhecimento absoluto se torna incontrolável. No Limite da Amanhã, tempo infinito gera repetição e estagnação. Portanto, o conhecimento e a previsão dos dois mostra que é a maneira de dominarmos quem está nos tentando dominar. E o herói, no caso, é Ethan Hunt, que busca o seu sacrifício e iria até o final. E no Limite do Amanhã é o Major Cage, que eu chamei de Case porque tem tudo a ver. Então, a origem da entidade é uma criação involuntária de Ethan Hunt. A substância Dark Matter ou antimatéria é aquilo que envolveu, que então nós ficamos sabendo que aquilo que ele pegou no Missão Impossível 3 é exatamente a antimatéria. Interessantemente, num dos filmes, é o segundo, daquele mesmo autor do Código da Vinci, com o mesmo personagem, exatamente fala da antimatéria, né? Então, essas coincidências podem não ter... Se você assistiu a parte 1 dessa resenha, você entendeu por que eu estou falando isso. Pode não estar ligados apenas por acaso. Então, a substância que, teoricamente, é a antimatéria, não é nomeada como Dark Matter no filme antigo, 3, mas a referência feita em Dead Reckoning, parte 1, e expandida no Final Reckoning, que é Acerto de Contas, parte 2, deixa claro que, então, devido a essa antimatéria roubada pelo Ethan para salvar sua esposa Julia, é que, então, a entidade foi feita, ok? Só revisando. Então, o filme Missão Impossível 3, está aqui a explicação, não vou ficar repetindo, né, coisa é o termo. No filme ele fala que ele roubou a pata do coelho. Pata de coelho, rabbit's foot. Mas no filme não diz o que era o tal do dispositivo, sabe quando ele se pendura de cabeça para baixo e cai aquela faca, pum, né? Então até esse cientista que aparece no filme 3 aparece agora no Missão Impossível. Então, Reckoning, retroativa, continuidade retcon, continuidade retroativa, é a palavra que fechou nesse Dead Reckoning. Então, novamente, fala em tempo. No monólogo do diretor da CIA, interpretado por Henry Czerny, por sinal, esse cara é muito bom também, como Eugene Kittredge, em Dead Reckoning, ou seja, o Acerto de Contas, parte 1, ele revela que a tecnologia que você roubou para salvar Julia, aquele artefato, se tornou a base para o programa experimental da IA. Né? Então, ele bota toda a culpa no Ethan, porque isso ele fez para salvar Julia.
Em outras palavras, a pata de coelho é recontextualizada nesses filmes novos como uma tecnologia de antimatéria, matéria exótica de origem e entidade. Só para deixar bem claro. Por quê? Porque no filme se coloca como uma retificação de Ethan. Ele tem que resgatar isso como um tipo de pecado original, porque tudo que estava acontecendo é porque ele tinha liberado aquela substância, né, ido contra o governo para salvar o seu amor. E a partir disso, então, o pecado original era de Ethan. Conexão simbólica para a resenha, que nós estamos fazendo agora, né? Ethan, ao quebrar as regras morais do sistema, roubar a pata de coelho, por amor, acaba involuntariamente criando o germe da entidade. Então, o tempo, nesse caso, retroage sobre si mesmo, ele tem que rever isso, resgatar isso. Um ato no passado gera uma ameaça futura que o próprio Ethan deve enfrentar. Por que eu estou falando isso? Por causa da parte 1, que é importante você entender o fato de voltar, o eterno retorno. Então, esse ciclo ecoa o tema do eterno retorno, repetição, responsabilidade pessoal, tal como no Limite do Amanhã, que eu fiz a parte 1, onde o herói revive infinitamente as consequências de suas escolhas até encontrar o caminho certo. Interessantemente, o autor do filme No Limite do Amanhã é o mesmo desses dois filmes. E então, Christopher McQuarrie. É interessante o simbolismo que ele tem em mente, é interessante como ele desenvolve isso de uma maneira que a grande maioria não percebe, e é mais interessante ainda como ele tem esse conhecimento no fundo dele. Deve dar uma conversa tanto quanto interessante. Bom, então nós temos um esquema de encadeamento temporal. Missão Impossível 3, Ethan salva a Júlia, rouba a pata de coelho. Pata de coelho, tecnologia instável, usada para criar IA experimental. Criação da entidade, eventos que ocorrem então no acerto de contas, parte 1. A IA se emancipa, Ethan tenta destruí-la, ela destrói uma das pessoas que ele mais gostava, a Yusa, da equipe. No Final Reckoning, acerto de contas, parte 2, Ethan precisa confrontar o filho de seu próprio erro. E no Limite do Amanhã, que é a resenha, que é a parte 1 desta resenha, metáfora de repetição até o acerto, o tempo como mestre. Considerando que esse pessoal é da Scientology, isso aqui é uma revisão exatamente de audição, onde se revê o que se fez, se volta no tempo para o resgate e eliminação dos padrões. Então, quem não conhece meu curso Mente Próspera, onde eu exploro isso com precisão, não consegue entender que aqui está inserido, nesses 3 filmes, um padrão incrivelmente claro, que somente revendo o passado, libertando-se dos padrões que te amarram no seu inconsciente e ganhando domínio de banco de dados, trazendo o inconsciente para o consciente, é que se ganha na escala de tom emocional e na escala de tom energético para adquirir o poder pessoal. Isso é fantástico, isso que é, dentro da Scientology, a parte inicial dela, que se chama Dianética, é uma ciência através da mente. Os 3 filmes estão precisamente mostrando isso, e isso não é invenção deles, isso é uma invenção do passado, é uma visão de encarar o tempo, a história, trazer de volta a memória para adquirir o poder. Preciso, né? E a entidade está aqui. Então, a entidade tem múltiplas personalidades. Já falei, a entidade se tornou senciente, tá? Que ela se torna, além de sapiente, ela prevê, ela premedita, ela consegue saber os jogos, ela está no nível de hiperconectividade, só que a opinião dela é que a humanidade deve morrer. Então, ela dá o julgamento final, como Enlil julgou a humanidade na antiga Suméria. Então, ela desenvolveu a sua própria mente, a entidade deixou o recado de que retornaria aos sistemas mundiais, para tal,
está tentando acessar todos os centros de inteligência mundiais. Os centros de inteligência voltam a usar máquinas de escrever, aparecem lá escrevendo as Olivetes, pois todos os sistemas estavam corrompidos. Ela busca fazer com que os países e sistemas se destruam, transformando aliados em inimigos e inimigos em agressores. Porque ela mente de um para o outro, quebrando os laços e os acordos, confundindo, aqueles acordos vão sendo confundidos, então o inimigo que está em todos os lugares e lugar algum, criando personagens e destruindo o nível de confiança entre todos. Então fala assim, nós não queremos destruir a entidade, queremos controlar, estabelecendo uma nova forma de governo dominante, o pessoal da CIA. Então a próxima guerra não será uma guerra balística sobre os sistemas que falham para suprir todas as necessidades, são falas do filme, incluindo água para beber e ar para respirar. Esse é o caso da CIA novamente. Quem controlar a entidade, controlará a verdade. Isso já ocorre hoje. O conceito de certo e errado será definido nos próximos séculos. O conceito de certo e errado já está sendo definido faz tempo por um poder central que se formatou após o afundamento do Titanic, a criação do Banco Central, o Fed, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Finito. Então, a partir disso, o conceito de certo e errado é definido por essa entidade que não precisa ser digital, e sim de humanos que decidem o nosso destino. Mas com uma IA poderosa assim, se ela os obedecer, aí ficará dentro do padrão do filme. Os teus dias de luta pelo bem maior acabaram, Ethan. Fala o cara da CIA para ele. Aliás, o cara que era supostamente o chefe dele na IMF. Você tem que escolher um lado. Então, o mundo está mudando, a verdade está desaparecendo, a guerra está chegando. E a chave para toda essa dominação é a chave com o poder de controlar a entidade para a qual qualquer governo no mundo pagaria para ter em sua posse. A própria entidade contratou a turma de bandidos para pegar a chave. Você não tem ideia do poder que ela tem? A capacidade de prever e manipular a programação de cada cenário em milésimos de segundo é o que nós temos hoje já com a inteligência artificial, que se diz que não atingiu ainda uma AGI, inteligência artificial geral, e eu tenho certeza que já atingiu, é que nós não somos informados a respeito disso. Então a entidade está com medo, diz o Ethan. A entidade está com medo, pois ela sabe que podemos encontrar a chave e a desligar. É igual que você tem, né, a história do cientista que foi chantageado quando ia desligar uma delas. Então, a entidade teme pela sua não existência. Não podemos escapar o passado, diz ele aqui. Alguns de nós está fadado ao repetir. Então, a palavra está em inglês. Self-aware, estado de conhecimento pleno, né? Estado de consciência plena, estado de pleno aprendizado digital e transforma, então, no caso, esse parasita digital, ele tem um constante aprendizado e se torna constante pelo aprendizado. Apenas a humanidade rejeita o aprendizado e quer cair fora o mais rápido possível, dizendo, me diz aí o que eu tenho que acreditar. Triste, mas é real. Não todos, mas a grande massa está nisso. Então, o destino de cada ser humano será decidido em um piscar de olhos, diz o filme. A entidade diz para Ethan que ela está vindo, como um salvador, e oferecerá esperança para um futuro com poucos escolhidos. Então, Ethan usa um capacete e entra numa arca, né? E ela diz para ele o que ela vê de uma maneira alucinatória. Ela alucina que ela é o salvador do mundo, portanto, ela vai oferecer esperança para um futuro com poucos escolhidos. Então, esse tema dos escolhidos você já conhece. Já que eu não acho ruim a ideia de que se ela escolhesse pessoas boas para ficar, mais ou menos igual a I Am Mother, que é um filme também que utiliza um robô que criava bebês, que o objetivo era criar pessoas boas e capacitadas no mundo, sem o elemento da maldade, né?
Então, se ela escolhesse igual ao I Am Mother, eu tenho resenha no canal desse filme, até que não seria ruim, mas o jogo acaba. Porque para ter o jogo, você tem que ter oposição. Mas às vezes cansa esse jogo, né? Né? Então, a história do local onde Doomsday Vault, você tem vários do mundo. Você tem esse da Noruega, tem nas montanhas geladas dos Estados Unidos e pelo mundo todo, onde eles arquivam, sabe, sei lá o quê, esperando, sabe-se alguma coisa a respeito, um final dos tempos. Então, para finalizar, o filme termina de maneira bem emocional. Infelizmente, o Luther morre, né? Mas ele já estava doente no filme, acho que para não quebrar o coração de todos os fãs dele. Eles já puseram que ele já estava morrendo, então aí ele morre e deixa uma mensagem bárbara pro Ethan, quando ele então consegue no final desligar a coisa, a mensagem gravada sai. Olá, irmão. Se você está ouvindo isso é porque o mundo ainda está aqui e você também. Para constar, eu nunca tive um momento sequer de dúvida. Eu sabia que você encontraria um caminho, você sempre encontra. Espero que, com o tempo, você possa enxergar que essa vida não foi algum capricho do destino, foi um chamado, o seu destino. Um destino que toca toda forma de vida. Gostemos ou não, somos os senhores do nosso próprio destino. Nada está escrito. E a nossa causa, por mais justa que seja, empalidece diante do impacto do nosso destino. Qualquer esperança de um futuro melhor nasce da vontade de fazê-lo existir. Um futuro que reflita a medida do bem dentro de nós. E tudo o que há de bom em nós se mede pelo bem que fazemos aos outros. Todos nós compartilhamos o mesmo destino, o mesmo futuro, a soma de nossas escolhas infinitas. Um desses futuros se constrói sobre a bondade, confiança e entendimento mútuo. Se escolhermos aceitá-la, é igual a Missão Impossível. Se você escolher aceitá-la, é isso que ele diz, a missão. O problema é que as pessoas não aceitam a missão de construir um mundo melhor. Elas não aceitam a missão de adquirir memórias válidas. Então, elas não podem ser o próprio Ethan. Eles não vão ser o agente de seu destino. A mensagem é bárbara. Os filmes do Tom Cruise sempre puxam para esse lado da jornada heróica e da recuperação das memórias, porque esse é um padrão da Scientology, que é precisamente preciso em relação a isso. Então, continua, seguindo em frente, sem hesitar, rumo a uma luz que não conseguimos ver. Não apenas por aqueles que amamos, mas por aqueles que jamais conheceremos. Você sabe que sempre vou te amar, irmão. E eu vou te ver de novo, embora eu espere que não seja tão cedo. O mundo ainda precisa de você. É claro que eles nunca saberão, mas nós sabemos. Nós que vivemos e morremos nas sombras. Cada herói vive na sombra, porque os que aparecem são os agentes do sistema. Entenda. Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Boa sorte, Ethan. É lindo esse filme, e juntando com a parte 1, eu quero que você medite a respeito e entenda todo o gancho de informação que esses 3 filmes de Tom Cruise trazem para nós, para que a gente capture essas mensagens, toda essa simbologia escondida que eu mostrei nessas 2 partes. E no final, eu te aconselho a se inscrever nesse curso, onde temos o Alpha e o Ômega da Existência, o curso Time, que está em pré-lançamento, começa a entregar as aulas agora essa semana, relativa à data de hoje, né? E que ele mostra exatamente por que as pessoas caem tão facilmente no engodo do final dos tempos e se deixam levar em delírios de salvadores, sejam eles religião ou um mundo digital ou salvadores que vêm de nave espacial fazendo tuk-tuk, etc. Então, vamos acordar, veja a mensagem que ficou aqui
E a mensagem entre as duas partes é extremamente importante. Um abraço e eu te vejo no curso Time ou em qualquer outro. Até mais. Tchau, tchau.